Vamos falar então agora do citossol e vacúolo contrátil. O citossol é o líquido viscoso que está presente aqui no citoplasma. O citossol a gente pode chamar também de hialoplasma. Ela está dissolvida em alguma substância, como proteína, como lipídios, açúcares, e no qual as organelas vão se movimentar nesse citoplasma através desse líquido viscoso e mais um citoesqueleto que auxilia na movimentação, microtúbulos, né, dos citoesqueletos que vão movimentar as organelas que estão presentes aqui no citoplasma. Aqui o núcleo. Vamos falar sobre o vacúolo contrátil. É exclusivo das plantas e controla a entrada de água e reservas nas substâncias. A gente tem o citossol, que está presente também a água, as substâncias, e na planta tem essa porção extra aqui, no qual controla a entrada e saída de água. O vacúolo contrátil, a gente pode observar que ele ocupa, assim como o núcleo, ele também ocupa um grande espaço na célula vegetal. Eles são regiões expandidas do retículo endoplasmático. Ele se estende do retículo endoplasmático, comprimindo o restrito à porção periférica da célula. Então, ele deixa as outras células todas espremidinhas, tá? Que o núcleo, as células ficam todas espremidinhas quando ele se expande. Ele tem uma função de regular as trocas de águas que ocorrem por osmose. Ele controla a entrada e saída desses líquidos por osmose, tá? Que a gente pode ver que ele está contraído e ocorre o estiramento dele, tá? Quando entra muito, ocorre então uma grande entrada de água aqui do citossol para o retículo do vacúolo contrátil. Então, o que é osmose? Osmose nada mais é que o movimento da água de um meio mais concentrado de água para um menos concentrado. Então, ocorre como ocorre assim que a gente vê nas caixas de água, a pressão que ocorre com a água no meio que ela está mais concentrada, por isso que as águas conseguem subir de baixo para cima, conseguem ir de baixo para cima até as caixas d'água, que é o movimento da água por causa da concentração, por causa da pressão. Então, a quantidade de água que está no ambiente, ela tende a ir para um lugar que tem menos água. E temos aqui o movimento que faz com que a água ela se movimenta de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado de moléculas. Então, no momento quando a gente tem muita glicose, né, lá no vacúolo contrátil, muitas substâncias, ele precisa diluir essas substâncias. Então, ocorre que essa água ela migra de fora do vacúolo e vai para dentro do vacúolo para poder diluir esse excesso de açúcar e de outras substâncias presentes. Uma forma de dissolver. A água é um solvente universal que dissolve então esse soluto, essa glicose, essas outras substâncias que estão presentes ali no vacúolo contrátil. Então, osmose e pontos de murcha dos vegetais, a gente pode ver quando a planta ela está um meio isotônico, está uma concentração fora do vacúolo e dentro do vacúolo, é uma concentração, um meio, ele está, como se pode falar, ele está estável.
tá? Uma quantidade, uma concentração fora e dentro do vacúolo está numa concentração mais estável. E quando ocorre uma célula, ela se encontra túrgica, é quando ela está com muita água, um grande embebedamento da água, se você regar muita água. Então, as folhas, elas acabam ocorrendo um processo que chamamos de meio hipotônico. Essa água, essa célula, ela fica túrgida. Toda a concentração da água na célula vai para esse vacúolo, que acaba se inchando de água. Já quando ela está no meio hipotônico, a gente tem aqui uma célula flácida, o qual ela perde quando você não irriga água, ou tem sais. Quando você coloca sal na salada, você faz com que toda a água que estava dentro dessas vacúolos da folha vá para fora, onde está aquela concentração de sal na parte de fora da alface, da salada, e faz com que essa água se movimenta para fora e a célula fica toda flácida. O mesmo processo ocorre quando você não rega a planta, a água, a planta fica sem água, então ela fica nessa forma, nessa célula fica flácida. Chamamos de pontos de Mursa permanente. Quando ela fica dessa forma, por um bom tempo, ela não consegue mais se regar, ela tentar reaviver essa planta, ela não vai, porque ela entrou num ponto de murcha permanente. Vacúolo de suco celular, nos vegetais, ele mantém o valor osmótico da célula. O mesmo acontece com as nossas células dos animais, ou células dos seres humanos. A célula animal, a gente tem aqui as hemácias, que são as células vermelhas, sanguíneas. Quando ela tem ela está numa solução isotônica, ela está equilibrada a água tanto no ambiente de fora quanto dentro dessa célula, ela fica nesse aspecto normal. No momento que ela está túrgida, ocorre a hemólise. A solução, ela fica em solução hipotônica, que você pode ter uma grande concentração de soluto, açúcares, sais naquela célula, que faz com que toda a água que estava fora da célula entre. Ocorre então uma hemólise nessa célula. No momento que todo o ambiente tem mais solutos fora da célula, tá? Na corrente sanguínea a gente pode ver que a água acaba migrando quando você tem muito açúcar, muito sal na sua corrente sanguínea. Essa água que estava no ambiente, ela vai tentar diluir a água na sua corrente sanguínea, que faz com que ocorra uma vasoconstrição, tá? Nas suas células. E dessa forma, toda a água que estava presente na hemácia, para poder diluir todo esse sal, esse sódio que está na sua corrente sanguínea, toda a água que estava na hemácia, ela sai. E ocorre então a grenada, que torna então a solução hipotônica dessa célula. Temos também o vacúolo contrátil em protistas, o renoprotistas em células de algas. Temos aqui uma alga que a gente consegue ver em microscópio, ela não é visível, a gente não consegue ver a olho nu na água, as algas. Entra água na célula e a gente pode ver que ela também tem, além das plantas, ela também tem esse vacúolo contrátil, que acaba aqui ocorrendo, ela fica túrgida, ela fica cheia de água quando tem muitas substâncias, muitos sais dentro desse vacúolo. Ocorre então para dissolver esse solutos, a água entra e torna o vacúolo túrgido.